Estamos aqui ao vivo para mais uma live com a Adriana. Hoje o assunto é poder pessoal e psicanálise. O que tem a ver esses dois assuntos? Oi, Adriana, Tudo bem? tudo Aqui, bem aí? tudo bem, e você? Tudo bem também. Tá frio, Curtindo tô vendo, hein? bastante. O assunto hoje é poder pessoal e psicanálise e a Adriana vai explicar melhor para a gente como que esses dois assuntos se correlacionam. É, Então eu quero começar perguntando, né, Adriana, o que significa o poder pessoal? Esse poder pessoal é o poder de quê, exatamente? pois é. Esse é um tema importante, porque todos buscam poder pessoal. Poder de fazer coisas, poder de se sentir bem consigo, né? Imagino se alguém tiver alguma outra definição. O poder de ser respeitado pelos outros, o poder de ação, o poder de pensamento, o poder de criação, o poder de ganhar dinheiro, o poder social, o poder. E então o poder para quê? O poder para a gente se sentir mais forte, né? Mais capacitados na vida. Eu acho que uma definição geral poderia ser esta. E aí, como a psicanálise pode ajudar? É, porque assim, como se correlaciona, né? Porque a psicanálise é um caminho de autoconhecimento, mas que também, assim, nos ajuda a lidar com o poder, né? O poder do quê, exatamente? Às vezes a pessoa tem um poder pessoal, assim, aparentemente tem um poder pessoal, mas pode ser que ela não esteja feliz. Pois é, aí a gente tem vários poderes, né? Que isso eu quero chegar, mas você não se sente mais forte desde o começo da tua análise? Você não se sente mais forte? Eu me sinto, é subjetivo, mas eu me sinto, sim. É, E então, é subjetivo sempre. Agora, não é objetivo no sentido que você não está na mídia ganhando 1.000 likes por dia, né? Mas nem eu. A questão é a seguinte: nós temos uma grande ambiguidade com essa questão do poder pessoal. Tem uma ambiguidade, porque o poder pessoal que nós promovemos através da psicanálise não é o poder pessoal do ego. Apesar que o ego vai se beneficiar disso. O ego uhum. vai ficar mais forte. Não tem como, não. É garantido. Só que ele vai ficar mais forte e, portanto, mais assertivo, portanto, mais seguro de si, portanto, com mais autoestima e com mais capacidade de fazer qualquer coisa ele quiser fazer, o ego, estou falando, ou seja, uma pessoa, Uhum. não através do empoderamento de inchar, né, de inchar a bexiga lá do ego, mas do ego se submeter a, ao que está além dele, que é o processo de individuação. Ou seja, quando o ego se linka, se reúne com as suas raízes e para de ter devaneios de onipotência, aí ele vai ganhar a força. O que eu vejo, e por isso que eu acho que esse tema é importante, o que eu vejo é que muitas pessoas, por experiência eu estou falando isso, né? Buscam Uhum. uma formação em psicanálise porque querem conhecimento, porque vêm da área do autoconhecimento e descobriram que tem mais, que é preciso ter mais embasamento teórico, que é correto, mas também porque elas querem ter poder, no sentido cultural. Hoje em dia, o que é poder? Ter poder é uma pessoa que tem, na verdade, poder sobre os outros. Tem poder para ser ouvida, exerce uma influência sobre os outros e, portanto, um certo domínio. Então, na acepção mais difusa, no fundo, poder pessoal é uma pessoa poderosa acima dos outros. É uma pessoa que se eleva acima dos outros e que, de alguma forma, é capaz de dominar as pessoas, Isso. controlá-las, influenciá-las. E esse entendimento ele está arraigado, né? Não é, é uma cultura, é a nossa cultura totalmente egóica de,
agressiva, né? Uma cultura totalmente masculina, só masculina. Então o ego é o ego que domina os outros. E eu vejo isso porque eu vi pessoas buscando a formação, né, que eu dou, a minha formação, com esse propósito, no fundo. No fundo tem esse propósito, que é de se elevar acima dos outros e por isso se sentir importantes e por isso ganhar um poder sobre os outros. E não vão conseguir nada. Numa boa formação, até mesmo só junguiana, não tem como conseguir isso. Porque a abordagem, o pensamento junguiano que está em cujo cerne é o processo de individuação, implica que o ego tem que abrir mão dos devaneios dele, de querer ser importante acima dos outros. A gente ganha poder pessoal quando a gente abre mão dessa cultura. Abre mão disso, a gente se desapega aos poucos, porque é um processo longo e lento, porque todo mundo está, Ivone, todo mundo está preso nessa cultura. Então, o poder pessoal aqui é o poder de realização de um projeto que é meu, que é individual e que, ao mesmo tempo, tem um valor coletivo e do qual o ego é o instrumento responsável de realização. Uhum, sim. Então, eu acredito que você chegou no ponto, né, da gente entender, então, em que sentido esse poder pessoal tem a ver com a psicanálise, ou seja, se encontra com a psicanálise, e em que sentido esse poder pessoal se desencontra com a psicanálise. Se, a psicanálise é conhecimento, né? E conhecimento é poder, de fato. Conhecimento é poder em todas as áreas da vida, né? E das ciências. Conhecimento é poder. E o poder do conhecimento da psicanálise é o poder de se compreender e de compreender o outro, portanto. A partir da compreensão e de si, a gente compreende o outro. E deste lugar, nós podemos sim conseguir agir sobre o outro de uma forma mais eficiente, né? Porém, por ao mesmo tempo, esse poder pessoal ele está também vinculado a um a uma a uma a um abraçar a humanidade. Não está em contraposição ao outro, apesar que pode ser usado em todas as áreas. Um ego que não se trabalha direito, ele vai usar todo o conhecimento adquirido para basicamente dominar os outros. E não tem muito controle no sentido que, assim, vendo dá para controlar, mas o ego é extremamente escorregadio. E nós vivemos numa cultura muito sedutora. Então, somente um bom trabalho analítico suficientemente profundo pode ajudar a dar ao ego um alicerce que o torne criativo, criativo para si e criativo para o mundo. Uhum, exatamente. Sim. Então, é como se a pessoa, nesse processo de autoconhecimento, ela precisasse enxergar e mudar alguma coisa internamente, virar uma chave interna de funcionamento, né? Que é o que ela aprendeu até então pela sociedade. E aproveitando esse gancho, quero te perguntar, assim, até para, porque assim, empoderar, né? Quando a gente ouve essa palavra, assim, eu já imagino uma pessoa que se coloca, que tem a postura. É, essa coisa de autoafirmação, de autoestima, empoderamento, é isso também, apesar de não ser só isso? Não é necessariamente você ser um halterofilista, né, das emoções social, porque é isso que parece. Esse modelo que você tá sugerindo aí, que você está visualizando, é o ego masculino da nossa cultura. Que fala, que se mostra para o mundo, não quer dizer, é uma fachada. É uma fachada. Não tem como sustentar isso quando a gente faz um trabalho psicológico. Porque no trabalho psicológico a gente entra em contato com as nossas mazelas. E elas nos enfraquecem.
Para você estar nesse topo, cheio de músculos, mostrando os peitorais e quanto você é forte, como tem uma paciente que estava falando em análise para uma estagiária, eu não choro nunca, eu não choro, o que é isso de chorar? Assim, essa aqui, tudo bem, ela está no começo da era, né, do tempo da pedra. Isso é um medo enorme, coitada, de sentir a dor, de sentir a compaixão, de sentir a própria dor, de sentir as coisas dentro de si. Então ela fica mais dura, ela é extremamente dura, porque para compensar o medo. Só que essa estrutura psicológica, objetivamente falando, não se sustenta por muito tempo. Ela é uma estrutura neurótica, adoentada, e ela leva com o tempo a um desequilíbrio sempre maior que vai se refletir no corpo e certamente nos relacionamentos, na vida. A infelicidade cresce à vista de olho, assim, vai crescendo. Porque é isso que o poder pessoal desses halterofilistas da mídia, né, não entendem, é que nós somos um processo complexo na nossa vida. Se nós, o ser humano, a psicologia, a psique, ela necessita ser cuidada de muitos aspectos. E não dá para ficar só no ego, as suas emoções vão precisar ser vistas. As outras necessidades internas, você pode estar na mídia, né? E hoje, por exemplo, pode estar na mídia e ter sucesso e ter uma vida equilibrada, ou não. E esse desequilíbrio vai te afetar uma hora, porque você é uma pessoa só. Então, como a gente vive num tempo de imagem, é desafiador. É desafiador. Por outro lado, a realidade da nossa vida interior, ela nos define. Uhum. A realidade da nossa vida interior nos define e vai se espelhar. Então, o poder pessoal que você ganha com a análise é o poder pessoal da tua expressão verdadeira, que está enraizada naquilo que você é, de verdade. E é daí que vem a segurança. E quando você não pede mais licença para ser, você não precisa bater os punhos nos peitorais para mostrar que você existe ou para ser ouvido, e você não precisa da aprovação do outro. Isso é poder pessoal. E não precisa dominar ninguém. É muito mais tranquila uma vida assim, é muito mais feliz. Você não está brigando com o mundo É. o tempo todo. Realmente, assim, é aparentemente simples e pode ser muito simples, mas quando a gente está numa sociedade em que desde criança se espera alguma coisa da criança, se espera que ande, se espera que fale, se espera que escreva logo, que leia logo, sempre tem uma expectativa, é muito cultural, arraigado mesmo. E eu entendo, né, quando você explica, é muito simples de entender, tem uma conexão quando você explica, mas também tem um conflito com a nossa cultura, principalmente a Não brasileira, né? cultura, mas é assim que funciona, são os condicionamentos, todas as culturas do mundo. É isso que Jung fala, a libertação dos condicionamentos. É isso. Por isso é simples, porque esse que eu estou dando é o resultado final de um processo. O simples vem depois do sofisticado, do complicado. O simples é a mais alta sofisticação, dizia Leonardo da Vinci. O simples é a mais alta sofisticação. Então, primeiro tem toda a luta. A labuta diária é se desvencilhar dos condicionamentos. Mas é aí que você fica forte. É aí que você afirma a tua necessidade, o teu limite, a tua natureza acima. E não é mais com o outro fora, porque, como você disse, o condicionamento já está, assim, você se sente vinculada. O fato que o outro faz não significa que você tem que fazer, ou ser, ou falar. E achar que o ser do outro nos molda de alguma forma, mesmo que ninguém nos peça nada, é estar sob o condicionamento. É estar atrelado ao condicionamento, mas não é necessário. Não é vontade de Deus. Significa ouvir para contrabalancear. E isso é ouvir sempre mais uma outra voz que também existe em nós, que está Uhum. incomodada, no mínimo, que está sofrendo,
e começar a ouvi-la sempre mais, porque é isso que dá força para reequilibrar a balança. E esse é o processo, o longo, que pode ser bem longo. É longuíssimo, porque ele vai sempre se manifestar em muitos níveis. Isso não quer dizer que eu não vou nunca ganhar poder pessoal. Cada vez que eu ganho uma pequena batalha, eu estou ganhando poder pessoal, de um lugar verdadeiro. E eu não posso também simplesmente desconsiderar, assim, o condicionamento ele é superado na medida em que eu compreendo o condicionamento, compreendo o limite e afirmo a minha natureza, não o meu ego, a minha natureza que se expressa através do meu ego. Mas eu afirmo, eu me dou esse direito, eu me dou esse direito. Então a análise serve para conseguir ter a força para se dar os direitos que temos dentro da gente, porque o condicionamento já penetrou no nosso cérebro, nas nossas sinapses, já está dentro das células. Então, por isso que é um processo longo, e cada degrau, cada camada a mais que a gente vai descobrindo na vida, enfrentando, a gente vai descobrir novos condicionamentos. Entendeu? É inevitável, mas a gente vai estar sempre mais fortes. Sim. Pessoal, quem tiver alguma pergunta sobre poder pessoal pode colocar. E então, nesse sentido, Adriana, a psicanálise ela pode ser entendida como um processo de empoderamento pessoal? Sim. É um processo de empoderamento do eu individuado. Do eu individuado, bem É, mais sutil. é mais sutil, mas é um processo de empoderamento do eu individuado, que é o eu que está nessa relação dialética, né, de transformação com o mundo e com o mundo interno. E está nesse diálogo com as duas dimensões e se construindo a partir disso, estando enraizado na própria natureza e nas próprias necessidades. Ou Que seja, é algo assim, sim. Ou seja, que é aquele que está realizando a si mesmo. E nesse processo de realização a si mesmo, ele está lutando e superando os condicionamentos, tanto os externos, que são estes, por exemplo, quanto os internos, que são os nossos medos, as nossas inseguranças, que vêm desse lugar de condicionamento, tudo isso. Isso é o eu individual. E esse eu vai ganhando sempre mais força, conforme é literalmente um treinamento. um treinamento, exatamente, a longo prazo, porque sempre há algo a descobrir sobre nós que não tem um pronto fora, né? Não tem algo que é sempre algo a descobrir mesmo. No entanto, é, no entanto, né, apesar desse conhecimento mais sutil, as pessoas buscam mais autoestima, assim, ser mais fortes, lidar com o que tem naquele momento, né? Elas buscam isso. A psicanálise ajudaria? Com certeza, não, com certeza, absolutamente. As pessoas buscam mais autoestima e elas têm razão, elas precisam de mais autoestima, todo mundo busca ser ele mesmo. A questão é que as pessoas não conhecem esse outro caminho, por exemplo. Elas expressam essa busca por poder pessoal dentro dos padrões da linguagem mais popular, que é do halterofilista da mídia, que está todo poderoso. Mas é porque elas não sabem de outra coisa. Mas existe É, na busca pela autoestima, que é indispensável na vida, tem um outro chamado, que é a busca por ser si mesmo, porque você não tem como ter autoestima se você não é você. exatamente. Tinha, assim, não sei se onde você morava tinha isso, né? Mas assim, quando eu era mais jovem, assim, adolescente, tinha muitos programas na televisão que as pessoas davam um banho de roupa, escolhiam as pessoas, né, que se candidatavam. Aí levava a pessoa no shopping, levava a pessoa para se arrumar toda, a pessoa ficava linda, maravilhosa conforme aquele padrão todo e ficava feliz da vida. Agora sua autoestima tá boa, né? Então, é bem limitante isso, né? Porque chega num ponto que a pessoa não tem mais para onde ir. Sim, é verdade que você vai se sentir muito bem quando você está vestida bem, ou você está
sei lá, com algumas, né, alguns posse de algumas coisas. Mas quanto dura? Não dura muito, né? Não dura acho que nem um dia, assim, nem 24 horas, porque depois em casa você vai encontrar os mesmos relacionamentos abusivos, você vai encontrar as mesmas tarefas, as mesmas infelicidades no trabalho, dentro de você quando você for dormir à noite. Quanto dura isso? Muito pouco. É só uma, assim, né? Uma satisfação. É um pó de arroz para mascarar um pouco, para dar um alívio, né, para a pessoa no momento. E no fundo é uma droga usada para boi dormir, né, socialmente falando. Mas é isso, essas autoestimas não se sustentam. Se alguém está sustentado por ela, beleza, fique com elas, né? Mas assim, mas quem busca a própria verdade não se sustenta tendo uma roupa bonita, ou um carro maravilhoso, até uma casa. Quanto tempo dura? A gente precisa de coisas bacanas, sim, mas, inclusive, coisas bacanas moldadas sobre a nossa natureza, do jeito que é, a gente gosta. Não Sim. necessariamente que está na revista. Para a gente se sentir de fato no mundo, incluído no mundo, né? Não só ajustado no mundo. Exatamente. Para a gente encontrar o nosso lugar no mundo do jeito que a gente é e tendo o direito de ser do jeito que a gente é. Ou seja, gostando de um certo tipo de roupa, se valorizando um certo tipo de, até de objetos, que não necessariamente fazem parte Uhum. dos preconizados pela cultura popular, que é sempre uma cultura muito banal, né? Tudo que é popular, ou seja, tudo que é muito espraiado, obviamente ele pega o mínimo comum denominador, o nível mais baixo. É para brilhar os olhos de quem não tem, porque quem tem não se deixa encantar por essas coisas. E não só, né? Até para a gente também se sentir incluído em pensamento, né? Como eu penso, como eu estou no mundo. Claro, exatamente, é exatamente isso. Eu estou fazendo assim, você estava falando dessa dimensão material, mas isso tudo espelha como eu penso, quer dizer, eu posso ter as características de uma pessoa que na mídia teria isso ou aquilo, seria assim o assado, e eu posso ser completamente diferente, mas eu tenho que me desvencilhar dos condicionamentos, porque eu fui criada, todo mundo é criado dentro de uma cultura, qualquer que seja, em qualquer tempo histórico. Não muda país e não muda a geografia e o tempo. Sempre tem uma cultura de fundo. E cada indivíduo nasce para trazer alguma mudança, para trazer alguma novidade. E parir essa novidade, gestá-la, não abortá-la, levar a gestação a termo, pari-la naturalmente, é o grande desafio. E aí sim que vai ter um poder pessoal, que é o poder da minha originalidade, da minha unicidade, que é incomparável com a qualquer outra, porque é unicidade. Eu realmente acredito que cada um tem uma contribuição única para dar. Só que se a Uhum. pessoa fica olhando para os lados e buscando, fazendo o que os outros querem, ou buscando fazer o que está preconizado pela cultura popular, nunca vai se encontrar. E a autoestima só vai baixar sempre mais. Exatamente. Muito bom, Adriana. É um assunto que realmente a gente tem muito o que assimilar mais para poder para que as pessoas saibam mais, né, sobre essa diferenciação de o que é o poder pessoal, empoderamento, discernir melhor, né, de É, acordo com. exato, e tem a questão da poder pessoal e a nossa unicidade, a nossa originalidade, porque as pessoas buscam poder pessoal para ficar por cima dos outros mesmo e nisso elas não trazem nenhuma contribuição. Elas mesmas estão sufocadas, são pessoas sufocadas na sua verdade. Então o poder pessoal que não está atrelado a um processo de profundo de trabalho e portanto de vulnerabilidade é sempre pernicioso, é sempre erva daninha. Exatamente. Então, que todos nós consigamos nos enraizar melhor em nós mesmos sempre. Sempre. Tá bom. Muito obrigada, Adriana. Obrigada a você, Raquel, e um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Obrigada a tchau. todos. Tchau, tchau.